Bom, fato é o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer, 999592100. Por que alguém escreve algo nas redes sociais, né? Por que você escreve alguma coisa na rede social? Você quer compartilhar uma opinião? Você tem alguma coisa que você entende que é inteligente? Às vezes não é tão inteligente, às vezes você quer compartilhar, né? Às vezes você quer dizer algo para aqueles que te admiram. Às vezes você quer compartilhar ou dizer algo para as pessoas de quem você não gosta, né? Vou dar um recado, né? Ou então, sei lá, eu tô feliz, vou tirar férias, eu quero mandar aquela fotinho com aquele coco verde, né? E o pezinho cruzado e a rede, não importa. Às vezes você tá irritado com alguma coisa, eu não aguento mais e tal. Bom, motivo varia. Mas quando você faz isso, às vezes acontece de você apagar. E aí a pergunta é, se você escreve algo, por que você apaga? Você não queria compartilhar uma opinião? O que aconteceu com a tua opinião? Você ficou com vergonha dela, a opinião? Eu dei minha opinião, daí fiquei com vergonha. Achei que ia abafar, aí deu uma confusão, desisti, pegou mal. Então eu apago. Mas e o recado que você queria mandar? Não era um recado bacana? Aí desistiu do recado? Todo mundo tem um amigo assim, que é aquele amigo que é meio... ele é mais rápido com os dedos do que com a cabeça e acha legal dar opinião sobre as coisas, aí ele se atrapalha. Tem os que se atrapalham o tempo todo, né? Você tem um amigo que já escreveu um post que era uma grande bobagem e ele apagou porque alguém falou, puxa vida, apaga isso é uma bobagem, não faz um negócio desse. Então, sei lá, escreveu uma besteira, cuidou de apagar para se proteger. Às vezes a pessoa é inconsequente mesmo, tem gente que é inconsequente. Todo mundo tem um amigo inconsequente, um amigo que é meio despreparado, né? Às vezes é covardão, escreve um negócio e daí depois acha que tá pagando de bacana e apaga, enfim. Você conhece história assim, 999-592-100, se quiser compartilhar histórias com a gente pode passar algumas aqui, né? E aí você reflete um pouco mais, escreveu uma estupidez, motivo é variado, né? Eu citei alguns, mas fica difícil você saber exatamente qual é o motivo que uma pessoa específica tem para apagar o que escreveu, pelo simples fato de que é especulação, você não consegue entrar na cabeça das pessoas para saber o que elas pensam, né? Se é que elas pensam quando elas estão escrevendo. Então, não dá muito para a gente saber o que motivou o deputado Eduardo Bolsonaro a escrever o que ele escreveu nas redes sociais e arrumar uma confusão só com a China, né? Com a China. A China é um país pouco importante para o Brasil, com uma relação comercial espetacular, simplesmente o nosso primeiro parceiro comercial. E o Eduardo Bolsonaro foi lá e escreveu na noite de segunda-feira, depois ele apagou na terça, uma mensagem quando ele falava sobre o 5G, a internet móvel na qual a gente vai ter que investir para ter velocidade, ter tecnologia, colocar o Brasil realmente na ponta. E na mensagem ele disse que o governo brasileiro declarou apoio a uma aliança comandada pelos Estados Unidos, que é uma aliança para um 5G seguro, sem a espionagem da China. Bom, quem acusa a China de fazer espionagem é o governo Donald Trump, e aí ele escreveu que o governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, que foi lançada pelo governo Donald Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China, foi o que ele escreveu. E essa aliança pretende proteger os países que participam dela, Brasil, Japão, Estados Unidos. Aí a embaixada da China no Brasil, pela segunda vez se manifestando, porque teve um outro episódio antes em que ele culpa, o mesmo Eduardo Bolsonaro, culpou o governo chinês e o Partido Comunista Chinês pela pandemia da Covid-19. Criou uma confusão. O embaixador chinês no Brasil chegou a dizer que o deputado estava contaminado por algum vírus mental, né? E dessa vez agora a nota não foi só uma expressão de tipo isso, está contaminado por um vírus mental, né? Coisas desse tipo que às vezes saem, né? O Silas Malafaia, certa vez falando do Eduardo Bolsonaro, falou, para de falar asneira. Só crítica, assim, né? A crítica. Não, dessa vez a China
ela soltou uma nota, a Embaixada da China, que a gente bem sabe, um embaixador de qualquer país não solta uma nota dessa como expressão de uma opinião pessoal, né? A China escreveu que os ditames dos Estados Unidos de abusar do conceito de segurança nacional para caluniar o país asiático, enfim, que é totalmente inaceitável, e alertou para o fato de que declarações desse tipo têm que ser consideradas porque pode vir uma retaliação. Quer dizer, sugeriu o seguinte, pode vir uma retaliação. Que estejam prontos, né, para eventuais consequências. Diante dessa reação, a imprensa até procurou o ministro encarregado dessa área, que é o Fábio Faria, e ele falou, liga para o Eduardo, ele que tem que dizer. A gente tem que lembrar que, como deputado federal, o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa livre, né? Ele pode falar o que ele bem entender. Na eleição de 2018, ele foi o segundo parlamentar mais votado do Brasil. O primeiro foi uma deputada estadual, a Janaína Pascoal, que teve mais de 2 milhões de votos. Aí veio ele. Na Câmara Federal só deu ele, 1.800.000 votos. Ele tem legitimidade, autoridade para falar o que ele quiser. E não está escrito em lugar nenhum que ele precisa falar coisa com coisa, né? Não está escrito em lugar nenhum que um deputado federal precisa falar coisas inteligentes, coisas sábias. Pode falar bobagem, pode falar estupidez, pode falar coisa sem sentido, né? Não existe isso no código de ética. Olha, você só pode falar coisa que faz sentido. Não, pode falar besteira à vontade, né? Ele tem o direito de falar isso. No ano passado, por exemplo, ele deu uma entrevista para a jornalista Leda Nagli e ele disse que o Brasil poderia ter que implementar alguma coisa parecida com a AI-5 se certas circunstâncias se materializassem. É uma bobagem retumbante, isso nunca vai acontecer. Depois ele veio a público para explicar que o que ele disse não queria dizer aquilo que ficou claro que ele disse e tal. Tentou desfazer a confusão, acabou recebendo um puxão de orelha do pai. Em fevereiro desse ano, por exemplo, ele perguntou nas redes sociais se alguém choraria se caísse uma bomba de hidrogênio no Congresso Nacional, né? Então ele já fez vários comentários liberticidas, né, sobre o Brasil, né, para os brasileiros. Mas aqui a gente escuta essas coisas, coloca naquela gavetinha dos deputados que falam coisas desse tipo, né, que falam bobagens. Agora, além de deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Aí, não é só um parlamentar qualquer que pode falar qualquer tipo de bobagem, ou como nas palavras do Silas Malafaia, pode falar asneira, né? Ele está encarregado como um representante do Congresso Nacional autorizado a tratar, a verbalizar assuntos internacionais. E nessa condição foi que ele fez uma crítica gravíssima, falando em espionagem chinesa. Acredita quem quer, não acredita quem quiser, mas alguém encarregado desse cargo, alguém que ocupa um posto como esse, tem que saber que as palavras têm consequência, né? A gente já tem inconsequentes, né, ocupando postos ligados à área internacional. O amigo do Felipe Bueno, com quem, aliás, eu imagino que ele vai passar os dias de férias que ele vai tirar. Capaz. O Ernesto Araújo, que é aquela peça, né, um desastre, que vive espicaçando a China, como se isso não tivesse consequência, né? O mundo tem 180, 190 países, sei lá, segundo a FIFA são 200 e tanto, tem mais país jogando bola do que país na ONU, mas eles vão logo escolher o maior parceiro comercial. Sei lá, fala de um outro país aí, para quem a gente vende 3 pirulitos. Não, arrumou confusão com a China. Aí ele falou ele resolveu criar o comunavírus, né? Um bobalhão que ocupa o Itamaraty. Aí precisa o filho do presidente, que é amiguinho do Donald Trump, né, que usa bonezinho escrito Trump e tal, fazer uma pataquada dessa, falar uma barbaridade dessa. É um negócio completamente desnecessário, não contribui com o país em nada, não é nenhum motivo de coragem. Nossa, ele é corajoso, ele fala mal da China. O que a China vai fazer? Vai fazer alguma coisa contra ele? Não vai fazer nada contra ele, isso não é
exemplo de coragem. Isso é exemplo de despreparo, né? De falta de equilíbrio emocional, de falta de leitura, talvez, não sei, talvez não seja, mas pode ser falta de leitura, falta de experiência, para saber que as relações internacionais, elas se dão não nesse julgamento infantil, adolescente, sabe? Eu acho isso, a espionagem chinesa, a esquerda também faz isso direto, sabe? A espionagem americana, tudo tem um lado infantil. Agora, ele está formando entre os infantis, né? Tem os infantis de esquerda, tem os infantis de direita, ele está formando entre os infantis de direita. Com o cargo que ele ocupa, isso é muito grave. Então, de alguma maneira, o governo brasileiro e o Congresso Nacional, eu coloquei a imagem do Congresso Nacional atrás de mim, porque trata-se de um assunto que envolve o Congresso Nacional, estão com a palavra, né? Assinam embaixo, é isso que pensa o governo brasileiro, é isso que pensa o Congresso Nacional. As palavras do Eduardo Bolsonaro encontram respaldo no governo brasileiro, né? O governo do pai vai abençoar isso que disse o filho, ou alguma coisa madura vem para tentar mostrar que o Brasil não se resume a esse tipo de bobagem que foi dita pelo filhote.